Vamos lá, vamos agora estudar o predicado verbo nominal. É aquele composto pela mistura de elementos do predicado verbal com elementos do predicado nominal. Vó Isabel morreu realizada, certo? Ela morreu e estava realizada. Então, o verbo indica uma ação e a gente consegue ter um verbo aqui subentendido de ligação. Gustavo nasceu e era fofinho. Indicou uma ação e nós temos um verbo de ligação implícito. Cláudio considera linda a sua Cláudia. Cláudio a considera linda. Também você pode ter o predicativo do objeto. Tudo isso irá compor o predicado verbo nominal. Qual é o problema? A gente às vezes tem dificuldade para diferenciar o predicativo do objeto do adjunto adnominal quando se tratar de um adjetivo do lado do núcleo do objeto. Certo? O que eu tenho que fazer, professor? Fácil, fácil, fácil. Aqui comigo, ó. Para ter certeza, substitua o núcleo do objeto por um desses pronomes de acordo com a concordância. Então, você vai pegar o núcleo do objeto e trocar por o, a, os, as. Vai tentar ler o adjetivo depois do pronome. Se der certo, se o adjetivo puder ser lido após o pronome, soar bem, for coerente, é porque esse adjetivo é predicativo do objeto. Se não der certo, se ao ser lido após o pronome o adjetivo não soar bem ou então for incoerente, ele funciona como adjunto adnominal. Vamos à parte prática. A criança considerou a brincadeira chata. Certo? Vamos pegar brincadeira, que é o núcleo do objeto, e trocar por qual oblíquo? O, a, os ou as? A. A criança considerou-a chata. Repare, a gente consegue trocar pelo pronome oblíquo a e falar o adjetivo posposto. Então, o adjetivo está funcionando como predicativo do objeto. Agora, preste atenção. A professora organizou uma brincadeira chata. Certo? Você vai pegar brincadeira e colocar a no lugar. A professora organizou-a chata. Certo? Organizou-a chata. Dá certo? Não. Não é coerente, nem soa bem. Ela organizou a chata? Não dá certo. Quando não dá certo falar o adjetivo posposto ao pronome, é porque ele está dentro do pronome, ele está junto. A classificação dele é adjunto. Adjunto, adnominal, que do latim, junto do nome. Aquino deixou os racionalistas perplexos. Certo? Ó, Aquino deixou-os perplexos. Certo? É coerente, soa bem. Aí o perplexos funciona como predicativo do objeto. Agostinho julgou a prova difícil. Agostinho julgou-a difícil. Deu certo. Predicativo do objeto. Agora aqui, Agostinho resolveu a prova difícil. Agostinho resolveu a difícil. Não é coerente. Adjunto adnominal. Certo? Então, o adjetivo, às vezes o mesmo adjetivo, num contexto funciona como predicativo do objeto e num outro contexto, junto com o mesmo núcleo, funciona como adjunto adnominal. Pode fazer exercício 36. Muito bem. Está clara e correta a redação da frase. Letra A. Já se fala em construir um atleta, a tal ponto chegou a otimização com S, não otimizou coisa alguma. Já está errada a letra A, só por conta da ortografia do vocábulo otimização. B. Nas Olimpíadas modernas, a diferença entre o sucesso e o fracasso pode estar em pequenas frações de tempo ou de espaço, em razão da alta competitividade. Achamos o gabarito. É a B que está certa. O professor quer continuar mostrando os erros das demais. As diversas modalidades esportivas eram competidas na Grécia Antiga, tais e quais se fossem movimentos. Não, como se fossem ou como se fossem movimentos guerreiros praticados nos combates. Letra D. Hoje é muito mais competitivo nas Olimpíadas do que costumava ser. A tendência é se explorarem os limites serem explorados, é se explorarem
todos os limites? Letra E. Não há nada de mal em que a ciência interfira nos esportes, desde que se preserve, porque o quezinho puxa, é fator de próclise, desde que se preserve a saúde dos atletas e não se esqueça dos aspectos. Quem esquece, esquece algo. Esqueci o livro na cama. Quem se esquece de algo. Eu me esqueci do livro na cama. Então, ó, não se esqueça dos aspectos da socialização. Muito bem. Quem se esquece de algo. Eu me esqueci do livro na cama. Então, ó, não se esqueça dos aspectos da socialização. Muito bem. Podem fazer exercício 38. Vamos lá? Está clara, coerente e correta a redação da frase. Quando houver real participação dos pesquisadores na programação infantil, é possível que a qualidade dos programas atinja um nível bastante aceitável. Tudo bem. É essa que é o gabarito. Poderia ser será possível. Mas esse é possível não está errado. Lembrando que não é aquela concordância temporal obrigatória, não é aquele caso de amor que o professor falou tanto aqui? Certo. Vamos ver então o erro das outras. A mídia eletrônica, com sua onipresença, é necessário ter, não. A mídia eletrônica necessita ter. Sobretudo quando diz respeito à programação, com crase. Diz respeito a alguma coisa. Letra C. Tem muita força o que as pesquisas de mercado influenciam na programação. Certo. Ocupando assim o lugar das preocupações verdadeiramente educacionais. Certo. O que elas influenciam tem muita força. Beleza. Não obstante, os especialistas se preocupem. Não obstante, eles se preocupem. Nós temos que alterar aqui o modo. Sair do indicativo e para o subjuntivo. Com a qualidade da programação, ficam à distância sem crase. A distância é uma especificidade da crase, é o nono caso que nós estudaremos. Ele só tem crase quando é especificada. Atirei o giz à distância de 2 metros. Aí tem crase. Ensino à distância, não tem crase. Ficam à distância, não tem crase. Distância só tem crase quando especificado. É uma exceção daquela regra do adjunto adverbial feminino, crase obrigatória. Então aqui, exceto para casa, terra e distância. Mas nós vamos estudar crase com calma. Esse é o nono caso, é o caso que aborda as exceções. O nono na nossa organização aqui do nosso material. É com a responsabilidade da participação direta que os pesquisadores poderão se sentir envolvidos. Se poderão se sentir envolvidos, não dá, né? Com o nível em que desejam melhorar os programas infantis.